E aí galera, Hunter aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fortaleza Digital. E no vídeo de hoje iremos abordar aqui possíveis segundos protagonistas de Resident Evil Requiem ou Resident Evil 9, se você preferir. Eu trouxe uma lista com 7 nomes que eu acredito que possam aparecer no jogo como segundo protagonista, já que está confirmado pela Capcom que a Grace será a protagonista principal e os motivos pelo qual eu acredito que esses personagens possam dividir o protagonismo com ela. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em sétimo lugar, temos Claire Redfield. Depois dos eventos de Code Verônica, sabemos que Claire passou a trabalhar com a Terra Save, uma organização não governamental que oferece auxílio material e psicológico às vítimas de ataques de armas biológicas. Na teoria, isso faria com que Claire não participasse mais de combates contra essas armas. Porém, sabemos que ela foi obrigada a voltar à ação nos eventos de Revelations 2, do mangá Heaven Island e mais recentemente na animação Death Island, provando que mesmo não atuando como uma combatente, a sobrevivente de Raccoon City ainda sabe se virar contra armas biológicas. E por falar em Raccoon City, esse é o motivo principal que poderia trazer Claire de volta em Requiem. Ninguém melhor que alguém que sobreviveu ao desastre biológico da cidade para revisitá-la. Eu coloquei a Claire em último lugar na lista, exatamente por esse ser o único vínculo dela com o game. Mesmo não atuando mais no combate, a Claire ainda faz investigações sobre armas biológicas, como vimos na animação Infinite Darkness. E talvez isso fosse suficiente para ela voltar. Mesmo achando isso muito improvável, achei que valia a pena citar ela na lista. Em sexto lugar, temos Zoe Baker. Zoe é talvez a personagem mais interessante de Resident Evil 7, mesmo sendo pouco explorada. Após os eventos do jogo, Zoe, que é formada em jornalismo, segue investigando a verdade por trás dos acontecimentos com a sua família em Louisiana. E no meio dessas investigações, pode ser que ela teve algum contato com a Alyssa, já que ela estava investigando os desaparecimentos causados pela família Baker em Dovey. Não sabemos se a Alyssa foi assassinada por conta dessa investigação ou por conta das investigações envolvendo a Umbrella. Eu acho mais provável ser a segunda opção. Mas, de qualquer forma, isso já é um gancho para que a Zoe apareça, já que ela também pode ser um alvo desse assassino e decidiu agir antes de ser pega. Ou também porque talvez ela conheça a Grace e queira ajudá-la a descobrir mais informações sobre a morte de Alyssa. Eu sei que a Zoe não é uma combatente. Talvez se ela tiver puxado um pouco do seu tio Joe, seja uma boa porradeira. Ou talvez até ela tenha ganhado algum poder ou alguma resistência devido ao mofo. Eu acho um pouco improvável que ela volte nesse jogo especificamente, mas eu creio que em algum momento da saga ela irá retornar, já que seria um grande desperdício não aproveitar uma personagem com tanto potencial. Apesar da Capcom fazer isso com frequência em Resident Evil, mas isso é papo para um outro vídeo. Em quinto lugar, temos Ada Wong. Desaparecida, entre aspas, da série desde os eventos de Resident Evil 6, é difícil saber o que Ada tem feito nos últimos anos. Claro que a ideia mais óbvia seria acreditar que ela segue trabalhando como uma mercenária e roubando amostras de vírus para organizações criarem armas biológicas. Porém, eu tenho uma pequena teoria se a Ada não resolveu largar essa vida e se dedicar ao combate contra as BOWs como agente independente, digamos assim. E sabendo que a Ada cortou laços com Derek Simmons depois de descobrir que ele era um dos responsáveis pela destruição de Raccoon City, com a possível revelação de toda a verdade por trás do incidente vindo à tona, isso poderia fazer com que Ada se interessasse em retornar para Raccoon City e ajudar a expor a verdade para o mundo. Eu sei que isso parece muito improvável, mas é uma possibilidade. Embora eu acredito que a Ada deva aparecer no jogo em uma possível DLC e não no jogo em si. Mas eu vou comentar sobre isso mais adiante no vídeo.
Em quarto lugar, temos Chris Redfield. Após o final de Resident Evil Village, todos nós achávamos que em Resident Evil 9 o Chris retornaria como protagonista, investigando o porquê a BSAA estava usando armas biológicas em combate. E eu não descarto a ideia de que nós veremos isso acontecer em uma outra mídia, como uma animação, um mangá ou um HQ, ou até mesmo um jogo em spin-off. Mas provavelmente isso deve ter acontecido em 2021, logo após os eventos de Resident Evil Village, e Wrecking, muito provavelmente, se passará em 2025 ou 2026. Portanto, esse assunto meio que já teria sido resolvido. Mas vamos supor que o Chris tenha resolvido isso e ele vai para Raccoon City junto com a BSAA para enterrar de vez qualquer possibilidade de surto biológico da região. E também há a possibilidade de que ele tenha acabado com a BSAA e agora estaria atuando de maneira independente. E com a verdade sobre o Raccoon City vindo à tona e uma possibilidade de uma organização estar ainda encobrindo os vestígios da Umbrella, ele retorna a Raccoon para acabar com qualquer última atividade que a Umbrella possa realizar. Lembrando que mesmo não estando na cidade durante o desastre de 1998, o Chris morava em Raccoon City. Portanto, aquele é um local importante para ele. E além disso, ainda há boatos que o Wesker ainda estaria vivo e que poderia voltar em Wrecking, servindo como uma ótima deixa para a aparição de Chris. Sinceramente, eu não acho que o Chris aparecerá em Wrecking, pelo menos não como protagonista. Talvez uma citação ou algo do tipo. Em terceiro lugar, temos Jill Valentine. Já sendo considerada meio sumida como protagonista de Resident Evil pelos fãs, Jill protagonizou um jogo pela última vez em Revelations 1, que se passa em 2005. Isso é claro porque o Resident Evil 3 Remake se passa em 98. Jill tem sido dos nomes mais pedidos para retornar como protagonista. Aparecendo pela última vez de forma canônica na animação Death Island, que se passa em 2015, vimos que Jill parece ter superado o trauma que ela teve nos acontecimentos de Resident Evil 5, onde, sob o controle de Wesker, ela tenta matar o Chris. Jill está de volta a campo como agente da PSAA e com novos poderes, digamos assim, já que os experimentos que o Wesker fez com ela ativaram seus anticorpos do T-vírus, fazendo com que ela envelheça de forma bem lenta comparado a um ser humano normal. Mas esse também é tema para um futuro vídeo. Como eu disse anteriormente, não sabemos ao certo se a BSAA ainda vai existir nos eventos de Wrecking, mas de qualquer forma, Jill poderia retornar ao Raccoon tanto como agente da BSAA, tanto como agente dependente, assim como seria com Chris. Jill tem uma história grande em Raccoon City, pois ela morava na cidade e viveu o desastre de 1998. Ela perdeu tudo enquanto sobreviveu ao ápice do surto e também ao Nemesis. Enterrar as últimas pontas soltas de Raccoon e possivelmente na Umbrella seria um ótimo retorno para Jill, depois de tanto tempo não protagonizando um game. Em segundo lugar, temos Sherry Birkin. Tendo aparecido pela última vez em Resident Evil 6, Sherry é uma protagonista que ainda tem um bom tempo de tela, digamos assim, devido ao fato de ela ser mais nova que os protagonistas principais. Por ela estar no final dos seus 30 e início dos 40, durante os eventos de Wrecking, se ele se passar nos tempos atuais. Sherry, sendo mais uma sobrevivente do desastre de 1998, seria uma ótima candidata a segunda protagonista, principalmente por ser uma agente do governo e, como já vimos, o FBI terá um papel importante na trama. Logo, a conexão já está feita. Não temos nenhuma informação do que Sherry fez após os acontecimentos de Resident Evil 6, mas a maior probabilidade é que ela tenha continuado atuando em missões de campo pelo governo, devido ao sucesso de sua missão em Resident Evil 6, onde ela consegue a amostra de sangue do Jake para produzir a vacina do C-Vírus. Porém, seu supervisor na época era Derek Simons, que após ser morto por Leon, foi incriminado como responsável pelo ataque à cidade de Tal Oaks e pela morte do presidente. Isso pode ter feito com que o próprio Leon
passasse a desconfiar de pessoas no governo e tenha tentado trazer Sherry para uma outra função, onde corresse menos riscos. Eu não sei se o Leon teria esse poder, principalmente depois da morte do presidente. Pelos eventos de Death Island, a gente sabe que o Leon continua trabalhando para o governo. Então é provável que ele ficasse de olho em Sherry lá dentro. Seria até interessante ver os dois trabalhando em uma missão juntos. E em primeiro lugar, claro, acabando de ser citado, temos Leon Scott Kennedy. Sim, pelos vazamentos, pelas especulações, tudo indica que o Leon deve ser o segundo protagonista. Mas vamos aos fatos que corroboram com isso. Leon apareceu pela última vez em Death Island, ainda trabalhando para o governo. E assim como citamos com Sherry, o governo é a principal ligação dele com a história, com o envolvimento do FBI. Mas é claro, também pelo fato de ele ser mais um sobrevivente do desastre de Raccoon City. É possível que Leon já até tenha alguma ligação com Grace ou mesmo com a Alyssa nos eventos de Wrecking, claro, de maneira informal, já que a Alyssa passou muito tempo tentando expor a Umbrella, e com isso iria expor o envolvimento do governo também. Isso até me faz pensar que talvez a missão do Leon em Wrecking possa ser impedir que evidências relacionadas a Raccoon City se espalhem e incriminem o governo. E eu queria citar dois pontos aqui. O primeiro é que a gente não sabe se o Leon que vai aparecer está mais pro Leon da cronologia principal, que apesar de ter sido impactado pelos eventos de Raccoon, tinha amadurecido a ponto de saber lidar bem com ataques de armas biológicas. Ou se será o Leon dos remakes, que parece ter sido mais impactado, até um pouco traumatizado, principalmente pelo desastre de Raccoon City, como é citado no começo de Resident Evil 4 Remake. Apesar que o Leon parece lidar muito bem com os acontecimentos de Resident Evil 4 Remake. E, segundo ponto é que, muito provavelmente, o Leon está nessa missão a pedido do governo. E eu creio muito na possibilidade do governo designar a ele acabar com qualquer vestígio de prova que possa ligar o governo à Umbrella. E pode ser que o Leon resolva desacatar essas ordens e expor o governo, ainda mais depois do que ele passou em Resident Evil 6. E vamos lembrar também que Leon virou agente do governo por livre e espontânea pressão. Ele não teve escolha, e pode ser que ele já esteja cansado de trabalhar para o governo e decida agir por conta própria. Mas enfim, seria um Leon bem maduro, na casa dos 50, tendo que enfrentar fantasmas do passado em Raccoon City e uma possível conspiração envolvendo o FBI, o governo e uma possível parte remanescente da Umbrella ou de uma outra organização criminosa. E é claro que se o Leon for o segundo protagonista, é quase certeza que teremos Ada Wong, quem sabe até trabalhando juntos dessa vez. Bom, essa foi a minha lista de possíveis protagonistas de Resident Evil 9. Eu peço desculpas para vocês pela minha voz, eu tô um pouco gripado, mas não queria deixar de fazer o conteúdo mesmo assim. Comente aí o que você achou, se você concorda, discorda, qual outro possível protagonista não apareceu na lista e o que você está esperando de Resident Evil Wrecking. Comente também quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é tudo por hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.